e o Cacerense ganhou do Atlético no Mato Grosso. Um jogo sofrido. O Cacerense pressiona, mas erra muitos passes. O zagueiro Gilson abre o placar aos 16 minutos. O gol desperta o Cacerense, que ataca com força total, com Chicão, Leandro e até o goleiro Perereca, de falta. Mas uma parede se forma no gol do Atlético Goianiense. A parede resistiu até os 13 minutos do segundo tempo, quando o Chicão empatou a partida. E aos 24 minutos, quando virou para os donos da casa com um belo chute cruzado. A disposição que eles tiveram aqui, a gente tem que ter na nossa casa, e eu espero que lá as coisas sejam diferentes. Agora então, a decepção, né, entre os goianos nessa Série C do Campeonato Brasileiro. O Atlético foi a cidade de Cáceres, no Mato Grosso. Começou vencendo... Só na rodada, né? Só nessa rodada. Começou vencendo, mas acabou permitindo, então, a virada, a primeira derrota do Atlético na competição. Veja os melhores momentos. O Atlético abre o placar na jogada de escanteio. Maicon levanta na área. Maia desvia na primeira trave e o zagueiro Gilson chuta forte no meio do gol. 1-0 Atlético aos 16 minutos do primeiro tempo. O gol é de Gilson. Pressão do time da casa após o cabeceio. O goleiro Márcio do Atlético faz boa defesa, garantindo a vantagem de 1-0 no primeiro tempo. Na segunda etapa, a zaga do Atlético não consegue tirar a bola. O lateral Chicão bate forte, empatando o placar. Aos 13 minutos do segundo tempo, o gol é de Chicão. Aos 24 minutos, novamente Chicão, batendo cruzado, virando o placar. Você confere mais uma vez, Chicão, aos 24 do segundo tempo. Placar final em Cáceres, Cacerense 2, Atlético 1. Olha, resultado ruim para o Atlético em termos de buscar título de Série C. Então você, às vezes, tropeçando fora de casa num adversário de pouca estrutura, como é esse do Cáceres, é preocupante, não nesta fase, mas para o restante do campeonato. Mas resultado normal, fora de casa, você tem que também dar credibilidade que o time adversário tem disposição, vontade de brigar e numa variante de partida consegue o resultado. Tá aí então, parabéns para o time do Cáceres, mesmo com pouca estrutura, venceu o Atlético, resultado normal. O Atlético agora vai buscar também dentro de casa a classificação, nenhum problema para chegar à próxima fase. De voltar do Mato Grosso classificado, não deu, acabou perdendo de virada. O Atlético abre o placar na jogada de escanteio. Maicon levanta na área. Maia desvia na primeira trave e o zagueiro Gilson chuta forte no meio do gol. 1-0 Atlético aos 16 minutos do primeiro tempo. O gol é de Gilson. Pressão do time da casa após o cabeceio. O goleiro Márcio do Atlético faz boa defesa, garantindo a vantagem de 1-0 no primeiro tempo. Na segunda etapa, a zaga do Atlético não consegue tirar a bola. O lateral Chicão bate forte, empatando o placar. Aos 13 minutos do segundo tempo, o gol é de Chicão. Aos 24 minutos, novamente Chicão, batendo cruzado, virando o placar. Você confere mais uma vez, Chicão, aos 24 do segundo tempo. Placar final em Cáceres, Cacerense 2, Atlético 1. Primeira derrota do Atlético na Série C, essa você não esperava, né, Evandro? Não, mas, olha, quando muita gente fala, ontem, por exemplo, muitos falavam, o Vila Nova vai ganhar fácil do Guará. E perguntava, fácil, não tem mais jogo fácil em futebol. Você imaginava ganhar desse time do Cacerense, é campeão do Mato Grosso esse time aí, né? Bateu o Jaciara na final. Então, você não pode menosprezar, eu acho que é uma derrota que não pode causar nenhum tipo de situação de desespero no Atlético. Ela é normal, isso vai acontecer. O Atlético não pode perder aqui não pode. Até porque o Atlético ganhando aqui, ele vai para 9 pontos, Cacerense fica com 4, então vai ser quase que impossível, porque o Atlético depois terá mais um jogo aqui contra Ceilândia, na última rodada vai a Catalão ainda. Eu acho que não tem motivo para desespero, não. O Atlético, na minha opinião, vai se classificar e deve ficar com a primeira colocação do grupo. Isso é normal, lá o campo é pequeno, o gramado não é bom, a iluminação é ruim, pelo menos foi o que falaram de lá ontem. Então eu acho que é absolutamente normal. Isso vai acontecer. O Vila Nova não vai ganhar todos os jogos dele na Série C, não. Ninguém vai ter esse privilégio de ganhar todos os jogos na Série C. Alguém vai perder a qualquer momento. Vejam só 2 times
estão com 100%, que são Vila Nova e o Roma. Isso porque aconteceram apenas 3 rodadas. 3 rodadas, O exato. problema é que o Atlético, com essa derrota também, né, e a vitória do craque de Catalão, praticamente coloca o Cáceres também na disputa, né? Coloca, o Cacerense tem 4 pontos. Exato. O Atlético, dos 3 jogos que lhe restam nessa fase, ele tem que vencer 2, sendo que um desses tem que ser contra o Cacerense. Tá, certo? então já no final de semana. Tem que ser contra essa tal de Cacerense de qualquer maneira. Porque o Cacerense tem 4 pontos. Vencendo o Atlético, iria a 7. Ele vai estar mais do que na briga, porque aí ele vai enfrentar o Ceilândia, que é um time já fora de cogitação. E o craque lá em Cáceres. Ô Marcelo, essa campanha do craque de Catalão é uma surpresa? Olha, pelos jogadores, não. São jogadores conhecidos aqui do futebol goiano. O próprio Marcinho, que fez gol ontem, lateral esquerdo, fez a jogada também do segundo gol, esteve no Goiás para disputar o Campeonato Brasileiro. Então tem o Ronildo, que é bom jogador, tem o Dedê, que é lateral direito. Então é um time bom. Agora, tem que jogar bem. E acima de tudo, não jogar bem, mas tem que ter condição física. No jogo aqui no estádio Antônio Ascioli contra o Atlético, ele perdeu essa condição, perdeu a partida no segundo tempo, porque não deu conta de correr o segundo tempo. Mas é um time ótimo tecnicamente. Rapaz, eu tô com medo dessa situação do Atlético. Preocupado? Tô. O Atlético não joga nada no estádio Antônio Ascioli, não joga nada. Você viu contra o craque, se aproveitou da questão física do craque, perdeu para o Vila Nova lá naquele amistoso. É um time que não joga bem lá no estádio Antônio Ascioli. Você já pensou se o Atlético tropeça diante dessa Cacerense aí lá no estádio Antônio Ascioli? Empata, por exemplo? Nossa senhora. Eu me livro, aí. Vai ser uma tragédia, né? Porque o time Não, fez tragédia ontem pelo não. Campeonato Brasileiro da Série C. O Atlético jogou contra o Cacerense. Perdeu por 2-1. Estava vencendo por 1-0, gol do Gilson. E depois tomou a virada com 2 gols do Chicão. Essa derrota que a gente já analisou, muito ruim para o Atlético, que a gente imaginava que ele pudesse chegar lá e vencer pela força que tem, Nivaldo. Foi um péssimo resultado. Lógico, toda derrota é um péssimo resultado, né? Mas isso aí, pelo amor de Deus, né? Perder para um time desse não dá. É desatenção do Atlético, fez um primeiro tempo razoável. Segundo tempo, péssimo, acabou perdendo o jogo. E eu vou dizer, nós começamos a falar sobre esse assunto aqui, eu estou um pouco preocupado com relação ao Atlético, porque o Atlético, o histórico dele no estádio Antônio Ascioli, principalmente em terceira divisão, é muito ruim. O ano passado ele não ganhou nenhum jogo na terceira divisão lá no estádio Antônio Ascioli. Seria um outro caso também de levar o seu jogo para o Serra Dourada, Marcelo? Não Você sei. gosta mesmo do Antônio Ascioli? Não que eu goste do Ascioli. Eu gosto é do Serra Dourada. Quando eu jogava futebol, eu adorava jogar no Serra Dourada. Qual atleta que não quer jogar no Serra Dourada? Os próprios jogadores do Vila também querem jogar no Serra Dourada, do próprio Atlético. Mas falando da derrota do Atlético, eu ouvi o próprio treinador falar que o time não foi bem. Essa é a realidade. Quando o time não vai bem jogando fora de casa, a tendência o que é? Perder a partida. E na próxima partida do Atlético, é jogo difícil também, mas sobre a derrota de ontem, volta a falar, o time não jogou bem. Sentiu muito a falta do Anailson novamente. Sentiu a falta de quem? Mas um time que sente falta de um jogador só. Mas tem, Gomes, existe já tem isso. dirigente lá dentro do Atlético questionando o trabalho do Edson Gaúcho, com esse negócio de Maico entrar pra dentro, de Dida enfiar pra dentro. Não, isso deve ser o Odilon, né? Não sei, já tem O gente Odilon, questionando. quando ele mete o bico, normalmente sai lambança. Para de ficar metendo o bico quando você não é chamado. Mas você não sabe se é ele também. É ele sim. Não, você não sabe. Ele que gosta de ficar metendo o bico. Ele gosta de ficar metendo o bico nisso aí. Então é o seguinte, para de ficar dando palpite. O cara chegou agora, gente, pelo amor de Deus, velho. Tá, e uma nota mais triste ainda do que a derrota do Atlético foi o falecimento hoje, pela manhã, do dirigente atleticano, o senhor José Martins de Souza Zenha, hoje às 9h30 da manhã. Seu Zenha, né, tá aí a imagem dele, já estava assim, muito doente, né, lutando, né, para poder continuar vivendo, né, embora estivesse aí com muitos problemas de saúde. Hoje às 9h30 da manhã, né, aconteceu aquilo que ninguém, né, gostaria que acontecesse, que foi o falecimento do seu Zenha. Ele que nasceu no dia 23 de junho de 1937, faleceu hoje aos 70 anos de idade, às 9h30 da manhã. O sepultamento dele será no Jardim das Palmeiras, às 18 horas. A família atleticana está de luto, né, o futebol goiano está de luto. É verdade. Não só o futebol goiano, né? O estado de Goiás está de luto, porque foi um empresário bem sucedido, um coração enorme, todo mundo sabe disso. Sempre tive um respeito, um carinho
pelo seu Zé, que ele descanse em paz e que possa ficar, acima de tudo, as lembranças positivas, que as lembranças gostosas de sempre ele no Atlético, torcendo pelo Atlético, a paixão do seu Zé era o Atlético. E, acima de tudo, nós do estado de Goiás, nós de Goiânia, perdemos um ser humano espetacular. Que o senhor descanse em paz. E a família do seu Zé recebe aqui o nosso abraço do Serra Dourada Esportes, né, Nivaldo Carvalho, porque afinal de contas o Atlético perdeu muito. Perdeu muito, perdeu um dirigente íntegro. É muito difícil no futebol uma pessoa íntegra tomar conta de um time de futebol. Nós temos aí algumas raridades, felizmente ainda no futebol goiano existem essas pessoas. O seu Zé foi uma dessas pessoas, um homem de um caráter ilibado, um homem limpo, um homem que realmente acrescentou muito ao futebol goiano. Tá, e vamos embora.